Meu nome é Thalita Casarini, eu sou farmacêutica. Eu sou formada há 19 anos e eu atendo mulheres trabalhando com suplementação e com base na medicina do estilo de vida. E é sobre a medicina do estilo de vida que eu quero falar para vocês. Esse termo, estilo de vida, vocês já devem ter ouvido falar, né? Estilo de vida são as nossas escolhas, o que eu escolho para comer, que tipo de atividade física eu faço, os meus relacionamentos, minha qualidade do sono, tudo isso tem a ver com as suas escolhas, o estilo de vida. E é um assunto relativamente novo, né? Esse termo estilo de vida, ele surgiu lá em 99, quando se escreveu um livro sobre medicina do estilo de vida e falava assim: estilo de vida são as escolhas, os hábitos que a gente decide relacionados à alimentação, atividade física, entre outros, e que podem prevenir doenças, até aqui todo mundo fica confortável, né? Previne doenças, a gente sabe. Mas o mais importante que isso é que ele trata, a medicina do estilo de vida trata doenças. Ela é a base para todos os tratamentos. Eu costumo dizer que a medicina do estilo de vida, ela é a medicina mais acessível que a gente tem. Porque nem todo mundo tem acesso a um bom médico do particular, às vezes não consegue consulta no SUS, não consegue um medicamento que precisa, mas o estilo de vida, a medicina do estilo de vida é acessível para todos e depende das nossas escolhas. E apesar de ser um básico ali de um arroz com feijão, porque a medicina do estilo de vida é um arroz com feijão, não tem grandes coisas. Eu acredito muito que muita gente não acredita, não tem noção, subestima um pouco do poder que as nossas escolhas diárias, as nossas pequenas decisões diárias podem impactar na nossa vida. E é sobre esses 6 pilares que eu quero falar para vocês. O primeiro pilar, é importante lembrar que a gente tem um colégio americano de medicina do estilo de vida, que conta com médicos do mundo inteiro, médicos e profissionais da saúde, já que ela é multidisciplinar. E a gente também tem Harvard, que trouxe toda a parte educacional dessa medicina, então hoje ela é considerada o berço aí da medicina do estilo de vida. E é recente, isso é de 2004, então é uma coisa nova. E a medicina do estilo de vida tem 6 pilares. Eu vou passar por cada um deles brevemente para vocês entenderem como é simples e como a gente pode mudar com pequenas ações e ter uma vida mais saudável. E para provar para vocês, isso é importante falar, tem um relatório recente de 2023 que diz o seguinte, que se a gente combinar essas escolhas, esses fatores do estilo de vida, a gente consegue prolongar, estender a nossa vida em até 24 anos. Vocês têm ideia disso? As minhas escolhas podem me fazer viver mais, longevidade. Mas mais do que isso, adianta eu viver mais e estar acamada, não conseguir raciocinar, não ter autonomia? Não adianta. De acordo com esse relatório, além de eu conseguir estender essa vida em até 24 anos, eu tenho qualidade de vida. Então eu vou viver mais e melhor. É basicamente isso que o relatório fala. Então, convenci vocês de que realmente a gente precisa tomar esse cuidado com as nossas escolhas. Vou falar dos pilares agora. O primeiro pilar é a atividade física. Todo mundo pensa em atividade física como uma tortura, muitas vezes olhando só o lado estético, mas a verdade é que praticar atividade física vai liberar hormônio, vai diminuir a inflamação, vai produzir até aqueles hormônios do bem-estar. Isso tudo vai impactar no meu dia a dia. Eu não falei para vocês, mas eu e a Ju, que está aqui na minha parceirona aqui da frente, a gente tem um podcast que se chama Saúde em Diálogo. E a gente recebeu umas mulheres que tiveram câncer de mama, a gente gravou um episódio agora, recentemente, e teve um depoimento que me tocou muito de uma delas, que ela dizia o seguinte: eu estou fazendo os meus 30%. Aí eu falei, me explica o que é esses 30% que você está dizendo? Ela falou, olha, o médico me disse que agora eu preciso praticar atividade física, que se eu fizer atividade física, eu diminuo a chance do câncer voltar em 30%. Ela escolhe e se afastar, é a decisão dela. Então hoje ela tem atividade física como rotina. Ela vai todo dia fazer o exercício dela. E se alguém não souber o que se preconiza aí, OMS, diretriz de Anvisa, são 150 minutos por semana. Divide aí nos dias que você quer praticar o exercício e faça seu exercício aeróbico. Isso é protetor. Se puder, incluir 2 dias de anaeróbico, que são os exercícios de musculação, de resistência, né, um pilates. Isso só vai contribuir para a saúde. Então, primeiro pilar, atividade física. Segundo pilar, alimentação, que a Thaís, nutricionista, vai falar só sobre isso. E vocês vão entender o quanto esse pilar pode moldar
as nossas defesas do nosso corpo, porque quanto mais coisa saudável eu como, mais eu forneço para o meu corpo o combustível para ele lutar ali todo dia, no dia a dia, e também para combater qualquer micro-organismo que entre, qualquer doença que queira se estabelecer. Eu faço isso com os meus filhos. Eu coloco uma laranja sempre ali na mesa quando eu posso. E depois do jantar eu falo, ó, vamos comer uma laranja? Sabe por quê? Porque a laranja tem muita vitamina C. Sabe como que a vitamina C entra no seu corpo? Ela entra que nem um soldado. Ela vai e a gente brinca quem que é o soldado, quem que é a bactéria. E aí eu explico para eles o porquê que eles estão comendo aquele alimento. A gente tem que comer o que o nosso corpo quer. Deixa essa parte para o social nas exceções. Porque comer é social, a gente gosta de compartilhar. A comida é a linguagem universal. Mas a gente também não pode se esquecer de que o nosso corpo precisa de combustível e quem escolhe o que vai para dentro é a gente. Então é o nosso dever escolher uma alimentação mais balanceada. E tem aí dados que falam que quem consome mais fibras, vegetais, tem uma chance de sobrevida muito maior do que quem não consome. Bom, terceiro pilar, sono. Tem muita gente que ignora o poder do sono e dorme, né? Faz o seu soninho lá de menos de 5 horas, que aumenta o risco de recorrência de câncer. Ou não está nem aí com o horário, dorme depois da meia-noite. Então eu quero trazer dados para vocês. Se você dorme menos de 5 horas por noite, isso é problema. Se você dorme entre 7 e 9 horas por noite, o seu corpo está fazendo a faxinona geral. O sono é para fazer faxina. Não é só para a gente falar, estou cansada, preciso dormir. Não, é porque na hora do sono é o único momento que o seu corpo fala, pronto, agora ela não está comendo, ela não está dançando, ela não está levando o filho para a escola, ela não está fazendo faxina na casa dela, agora quem manda sou eu. E aí, no nosso corpo, tem aqueles funcionários que vão olhar para ver se está tudo certo, e vão olhar uma célula e vão falar, olha essa célula aqui, ô chefe, ela não está funcionando muito bem não, ela está meio descontroladinha. O chefe fala, ó, corta esse pedacinho aqui dela, vê se resolve. Se não resolver, você joga fora. É isso que o sono faz. Se você não dorme bem, o seu corpo não repara. Além disso, regula o hormônio, aumenta a sua imunidade, a sua defesa. Então, sono é protetor. Fechado? Todo mundo? Consegui convencer todo mundo? Sim. Eu estou tentando convencer vocês de tudo, tá? No final eu fecho com uma conclusão que também vai ser importante. Bom, estresse crônico, principalmente no nosso meio, né? Mulheres, na nossa faixa etária, que tem que dar conta de tudo, que tem que dar conta dos filhos. A gente é multitarefa. E aí o que acontece? O cortisol, que é um hormônio maravilhoso que a gente tem, é um anti-inflamatório, no estresse crônico, ele está lá nas alturas. E esse cortisol alto, a gente precisa baixar, porque ele alto, ele acaba com a nossa imunidade. Mais um motivo para cuidar do estresse crônico. Como que a gente cuida? Tendo técnicas. Na medicina do estilo de vida, a gente tem milhares de técnicas. A terapia, que a Ivy vai falar. A gente tem as técnicas de respiração. A gente tem as meditações. Ter momentos de lazer para você vão diminuir o estresse crônico. Tudo isso a gente tem que colocar na nossa agenda. Ninguém vai pôr na sua agenda para você diminuir seu estresse. Seu marido não vai chegar, sua amiga não vai chegar com um presente para você fazer uma massagem. Ninguém vai chegar. É a gente que faz isso. É a gente que é protagonista de tudo isso. Bom, o outro pilar que eu quero falar para vocês é sobre, eu falei de alimentação, eu falei de exercício físico, recapitulando, exercício físico, eu falei de alimentação, eu falei de sono, eu falei de estresse, e agora entra num pilar que eu particularmente é o pilar que eu mais gosto, que é o pilar de relacionamento, é o pilar das conexões. Conexão, gente, é nossa rede de apoio, é a nossa amiga, o nosso amigo, a nossa família. São aquelas pessoas que vão diminuir o seu estresse de alguma forma, que vão ajudar até na adesão de tratamento quando você está precisando. Eu costumo dizer que a amizade ou a própria rede de apoio, ela funciona da seguinte forma. Imagina que um carro está a 100 por hora e ele vai em direção a um muro e ele bate. Esse carro estraga, né? Ele se amassa, ele vai quebrar a roda, enfim, vai ter um estrago. Só que e se no lugar dessa parede aqui, na parede, eu encher ela de espuma e encher ela de pneu? O que vai acontecer com esse carro? Ele vai ser amortecido e o dano vai ser muito menor. Isso é o que o amigo faz. O amigo é o nosso amortecedor. Ele vai pegar o problema para ele? Não.
O problema só vai ser amortecido, vai ser aliviado, vai diminuir aquele fardo para a gente e vai deixar a gente com mais esperança de que as coisas vão dar certo. E falando em esperança, tem um outro pilar que ele não é considerado um pilar da medicina do estilo de vida, mas ele é falado em todos os congressos, ele tem que ser falado, que é o pilar da espiritualidade. Porque a espiritualidade é algo muito maior. Quando eu falo de esperança, me vem espiritualidade, porque espiritualidade tem a ver com fé. Quando eu tenho esperança de que algo aconteça, eu falo, eu tenho esperança de que algo aconteça, algo de bom. E quando eu tenho fé, o que eu falo? Eu tenho fé. Acabou. Eu não tenho dúvida. Quando eu tenho fé, acabou. E nos congressos, nas aulas de medicina do estilo de vida, quando apresentam os estudos clínicos, geralmente com um paciente que está fazendo tratamento de HIV, a taxa de sucesso daqueles pacientes que têm uma espiritualidade mais trabalhada é muito maior daquele paciente que não tem a espiritualidade trabalhada. Então, isso é muito importante para a gente. É muito importante. Independente de religião. Independente. E falando em relação às conexões sociais, participar de grupos da igreja, da comunidade religiosa que vocês pertencem, do bairro, da academia, enfim, qualquer tipo. Eu participei de grupo dos cachorros da praça, que eu sou dessas, onde vocês me chamarem eu vou. Então eu ia todo dia lá levar meu cachorro na praça e foi lá que eu fiz grandes amizades. E é isso, essas amizades sustentam a gente, dão mais sentido de propósito, né? Porque a gente quer tomar umas, mas a gente também quer falar de coisa séria depois. Então isso é a conexão social. Todo mundo precisa disso. Para fechar, álcool e cigarro, a doutora já falou aqui, né? Que pode interferir de forma maléfica e é consenso de que cigarro não tem sentido nenhum para a saúde. O álcool tem uma questão, uma dúvida ali se existe realmente uma dose segura, mas que no tratamento do câncer, por exemplo, é uma coisa que tem que ser retirada, afinal de contas, você está numa batalha, você precisa se proteger. Você não quer fornecer munição para o seu oponente, então tem que ser retirado. E fechei, 6 pilares da medicina do estilo de vida. E aí, para fechar, porque muita gente está pensando assim, eu já tenho que levar o filho na escola, eu já tenho que lavar não sei o quê, eu já tenho que fazer isso, eu tenho que trabalhar, tenho que estudar, agora eu tenho que tomar água, quando eu acordar eu tenho que olhar para o céu, porque na higiene do sono, quando a gente faz higiene do sono na medicina do estilo de vida, a estratégia não é 2 horas antes de dormir parar de ver celular. Não, é a hora que acordar eu olho para o céu, porque ele vai me dar uma sinalização fisiológica para barrar a produção de melatonina e produzir serotonina. Então, a nossa higiene do sono na medicina do estilo de vida começa a hora que a gente acorda. Então, vocês vão falar, mas aí tem que acordar e olhar para o céu. Já não me basta o despertador, criança gritando e ter que fazer tudo e vai para a cozinha e faz café. Toma seu café olhando lá para o céu. E, mais importante do que isso, trata-se de uma progressão, né, de um processo, como se fosse uma escada. Ninguém muda a vida de uma hora para outra. Ninguém inclui 5 hábitos saudáveis no seu... Não façam isso, porque todo mundo se frustra. Na prática, todo mundo se frustra. O que eu posso fazer hoje para melhorar? A ponto de eu repetir esse hábito amanhã e repetir depois e depois. Chega um dia que, magicamente, esse hábito se transforma numa coisa leve. Eu não sinto mais que eu estou fazendo aquilo lá. E depois você inclui outro, né? E não é uma busca de perfeição, quero deixar claro isso, porque ninguém é perfeito. Mas é conseguir incorporar hábitos, pequenas mudanças e que vão poder trazer aí uma vida mais saudável e longeva. Todo mundo vai viver mais, nossa expectativa de vida no Brasil e no mundo sempre aumentando, mas a gente quer viver bem, né? Quer ter autonomia. Então, para isso que existe a medicina do estilo de vida. No meu ponto de vista, um arroz com feijão, mas que é tão difícil, né? Tão difícil. Então, esse é o recado que eu quero dar para vocês. Obrigada, meninas.